Boa tarde a todos. Boa tarde, então tá bom. É uma grande satisfação que a gente recebe hoje o professor João Steiner, do IAG. Ele é físico, né, formado no Instituto de Física de São Paulo, e depois dedicou a sua carreira na área de astronomia e hoje é docente lá do IAG. O professor Steiner foi ex-diretor do IEA de São Paulo e ele é um dos responsáveis por existir o polo aqui de Ribeirão Preto. Existia um anseio da comunidade de que o IEA estendesse as suas atividades aos campi do interior. São Carlos já tinha lá um instituto e Ribeirão não tinha. E foi na época do professor Steiner que a discussão realmente tomou corpo e tomou o rumo correto da solução institucional e foi criado, então, um polo aqui em Ribeirão Preto. Então, se hoje a gente tem aí uma série de atividades, né, multi-transdisciplinares aqui em Ribeirão, isso se deve também ao esforço que o professor Steiner realizou para que esse polo fosse criado. Como vocês veem, a gente tem uma atividade bastante variada aqui no nosso polo. Eu pediria a vocês que consultassem a nossa página com frequência, né? Então hoje nós vamos ouvir sobre a origem e evolução dos buracos negros. Na segunda-feira nós vamos ter o professor Luiz Nunes de Oliveira, que é o representante dos professores titulares no Conselho Universitário, conversando com a nossa comunidade sobre o atual sistema para a escolha de reitor e vice-reitor e propostas que têm sido discutidas no âmbito do Conselho Universitário. No dia 4, a gente vai ter um evento para comemorar os 60 anos do DNA, falando sobre as retrospectivas e perspectivas. Então, vamos ter aí nomes como o professor Pérez, que era diretor científico da FAPESP, que foi o que deu, digamos assim, o pontapé inicial para que isso ganhasse corpo no Estado e depois no Brasil, e vários pesquisadores, então, falando sobre como veio o futuro. No dia 20, a gente já tem uma palestra sobre um físico médico de Israel, que vai estar aqui contando para a gente como é que funciona essa profissão lá e os desdobramentos. Então, eu acho que vou deixar o professor Steiner falar sobre o tema propriamente dito, né? E agradecer a presença dele, agradecer os esforços que ele fez no passado para que nós tivéssemos o nosso polo do IEA aqui, tá? Então, muito obrigado, Steiner. Obrigado. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. É a primeira vez que eu venho ao polo do IEA aqui em Ribeirão Preto. Quero agradecer o convite do professor Osvaldo e a recepção do professor Ito. E eu quero então começar a falar do... Vamos ver se eu entendo aqui com a tecnologia. Do nosso tema de hoje, que é buracos negros, né? A origem e a evolução dos buracos negros, que é o assunto que eu trabalho atualmente. E eu já trabalhei no passado, minha tese de mestrado foi sobre buracos negros. Isso já foi no milênio passado, né? Faz tempo. Mas atualmente eu voltei a trabalhar, né, nesse assunto e vou fazer um histórico da ideia de buraco negro, de onde que surgiu essa ideia. Vou mostrar as evidências de que buracos negros são objetos reais, que são muito importantes na evolução do universo no qual nós vivemos, né? E vou mostrar alguns resultados recentes, né, que foram resultados importantes aí da última década dessa área de pesquisa. Eu só vou mostrar uma equação, vocês não se preocupem, tá? Eu só vou mostrar uma equação e eu tenho certeza que vocês vão entender essa equação. Depois disso, não vai ter mais equações. Então, a ideia de buraco negro surgiu com a teoria da relatividade geral, do Albert Einstein. E esta teoria da relatividade geral, ela é a teoria geral da relatividade especial, né? A relatividade especial, vocês sabem que diz tudo, que o espaço-tempo é relativo e depende do observador. Mas ela só vale para referenciais inerciais. Isto é, se você tiver um trem em movimento retilíneo uniforme, então
a teoria da relatividade especial se aplica. Se o trem for acelerado, a teoria não se aplica mais. Então, depois do sucesso da teoria da relatividade especial, o Einstein começou a trabalhar para ter uma teoria, para generalizar essa teoria para o caso de um referencial acelerado. Né? Um trem acelerado é um referencial acelerado. Mas a aceleração também faz que nós fiquemos presos à Terra. Também é uma aceleração. Então, a gravidade e sistemas acelerados são equivalentes. Este foi um dos postulados do Einstein. Mas o trabalho dele foi muito duro. Ele publicou a relatividade especial em 2005, em 1905, e passou a trabalhar durante muitos anos na generalização da teoria. Teve que aprender muita matemática, teve que estudar muita matemática para conseguir expressar as ideias geniais da física dele em uma linguagem matemática adequada. Né? E, finalmente, em novembro de 1915, ele apresentou uma solução, que são chamados as equações de Einstein. Apresentou na Academia de Ciências de Berlim. Né? Nesta época, a Alemanha estava em guerra, Primeira Guerra Mundial, 1915, que durou de 1914 a 1918. E havia um astrofísico bastante importante, que era o diretor do observatório de Potsdam, chamado Karl Schwarzschild. E ele tinha sido convocado pelo exército alemão para ser um oficial do exército no fronte russo. E aí ele ficou doente, voltou, ficou internado no hospital. E quando o Einstein apresentou a teoria da relatividade geral na academia, levaram o trabalho para ele no hospital. Em 2 meses, ele achou a solução das equações de campo. Foi bem mais rápido do que o Einstein. Em 2 meses, ele achou a solução para o caso de simetria esférica e campo externo a um corpo. Um caso específico, mas, como vocês vão ver, é um caso muito importante. Né? E 11 de janeiro, o Einstein foi na academia e apresentou a solução do Schwarzschild lá. E voltou em maio para comunicar que o Schwarzschild tinha falecido. Né? Ele, de fato, morreu da doença que ele já tinha. Mas em 2 meses ele achou no hospital a solução para a teoria da relatividade geral, uma solução de geometria esférica. Bom, esta solução do Schwarzschild, ela tem, está aqui minha bendita equação, né? Não se assustem, tá? Ela tem uma curiosidade muito interessante. Tá? E vocês vão entender essa curiosidade. Quando vocês estudaram física no 2º grau, vocês estudaram a teoria da gravidade do Newton. Né? E a teoria da gravitação do Newton diz que um corpo de massa m, a uma certa distância r, gera uma aceleração da gravidade, g. Essa aceleração da gravidade, de acordo com Newton, vale G igual a Gm sobre r ao quadrado. Ela é proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Certo? Até agora nada de novo. Né? Na solução de Schwarzschild, tem aqui uma pequena correção a esse fator. Tem que multiplicar por isso aqui. 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 2 de m sobre rc ao quadrado. E aí é que mora o segredo do buraco negro. Por quê? Porque quando você está com R muito grande, uma distância muito grande do corpo, esse termo aqui é muito pequeno, é muito menor do que 1. Ele pode ser desprezado. Então você tem 1 menos 0, é 1. A raiz quadrada de 1 é 1, 1 sobre 1 é 1, e a solução é igual à do Newton. É a solução do Newton multiplicado por 1. Né?
Mas o que acontece quando você se aproxima do objeto? O raio vai diminuindo. Se o raio diminui, esse termo vai aumentando. E pode chegar a uma situação de um raio, teoricamente, tão pequeno, que esse termo aqui fica igual a 1. O que acontece quando esse termo é igual a 1? Você tem 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0 é 0, e 1 sobre 0 é infinito. Aí você tem uma aceleração infinita. De repente aparece um corpo na superfície tem uma aceleração infinita. A que distância que isso acontece? Quando isso aqui é igual a 1. Isto é, quando você tem um raio igual a 2gm sobre c quadrado. Esse é chamado raio de Schwarzschild. Né? Então, se o Sol fosse tão denso que tivesse um raio de 2,5 quilômetros, a superfície dele seria menor do que o raio de Schwarzschild e ele teria uma singularidade, isto é, uma aceleração infinita na sua superfície. A gente não viria o Sol brilhar. Por quê? Para um espectador externo iria enxergar o quê? Você imagina se você estivesse dentro do Sol e jogasse uma pedrinha para cima. Essa pedrinha iria encontrar uma aceleração infinita, ela iria voltar. Se você pegasse uma lanterna, né, e jogasse para cima, a luz também não iria passar por essa singularidade, ela também iria retornar. Então, para um espectador externo, ele não viria nada. Isto é, ele viria um buraco negro. A luz não escapa. Não escapa matéria, não escapa luz, não escapa informação. Nenhum tipo de informação pode sair desse objeto, porque existe uma aceleração infinita na sua superfície. Isso que diz a solução de Schwarzschild, essa equaçãozinha. Eu vou tirar a equação para vocês não terem pesadelos à noite. Tá? Bom, mas isso é teoria, né? Isso é teoria. Então, se um objeto ficar muito concentrado, teoricamente deve acontecer alguma coisa com ele que o torna invisível. Na prática, esses objetos existem. Curiosamente, em 1939, o Einstein publicou um paper dizendo que a essência desse paper é a constatação que a singularidade de Schwarzschild não é real. Ela é apenas uma solução matemática que não corresponde à realidade física. Você vê que um cara tão genial, que acertou tantas coisas, teve até tempo para fazer coisa errada. Né? Mas naquela época, se debatia muito sobre a morte das estrelas. Como é que as estrelas morrem? Será que quando elas morrem, elas se encolhem e de repente ficam tão densas que geram uma singularidade de Schwarzschild e tornam-se buracos negros? Na época já se conhecia as anãs brancas, as famosas anãs brancas, né, que já eram bastante conhecidas. As anãs brancas são estrelas extremamente compactas. Extremamente compactas. E já se sabia, por exemplo, que a companheira da estrela Sirius é a estrela mais brilhante do céu. Ela tem uma companheira que é uma anã branca, que foi a primeira anã branca que foi descoberta. O Sol vai se transformar em uma anã branca daqui a 5 bilhões de anos. O Sol vai crescer daqui a 5 bilhões de anos, vai ficar do tamanho da órbita da Terra, possivelmente vai engolir a Terra, a gente não sabe muito bem, temos que esperar 5 bilhões de anos. E aí vai ejetar a camada externa, né? Vai ser jogado para o espaço, e a gente chama isso de nebulosa planetária, que são objetos muito comuns. Nós temos 40 mil nebulosas planetárias só na Via Láctea. A gente pode observar umas 40 mil nebulosas dessas. E no centro, então, sobra um restinho de estrela que vai colapsando, vai se condensando até se transformar numa estrela morta, que é uma anã branca. E o Sol, quando se chegar nessa fase, ele vai ter essencialmente a mesma massa que ele tem hoje,
mas vai ter o tamanho da Terra, que tem um raio de 100 vezes menor. Se ele vai ter um raio de 100 vezes menor, significa que a densidade dele, o volume vai com o cubo do raio, né? A densidade dele vai ser 1 milhão de vezes a densidade da água. Porque atualmente a densidade média do Sol é igual à densidade da água. Se ficar 1 milhão, se o raio dele diminuir o fator 100, a densidade média dele vai ser 1 milhão de vezes maior. Então, essa é a densidade de uma anã branca. 1 milhão de vezes maior do que a densidade da água. Aí você se pergunta, será que a superfície da anã branca não deveria ter uma singularidade de Schwarzschild? Não. Porque ainda é muito grande, ainda é muito maior. Mesmo com uma estrela tão compacta, ainda está longe de ter uma singularidade de Schwarzschild. Né? A Terra tem 6 mil quilômetros de raio. Para que o Sol se transformasse em uma anã branca, se transformasse, ele teria que ter um raio menor do que 2 a 3 quilômetros. Né? Mas as anãs brancas não eram as únicas coisas que se dizia que eram estrelas mortas. E são estrelas mortas, as anãs brancas. Mas existem outros tipos de estrelas mortas, como, por exemplo, as estrelas de nêutrons. Né? As estrelas de nêutrons foram postuladas por um sujeito chamado Fritz Zwicky, que é o mesmo sujeito que descobriu a matéria escura, da qual tanto se fala hoje em dia. Ela foi descoberta na década de 1930 pelo Fritz Zwicky, que também previu que existiam estrelas de nêutrons. Ele dizia que ele estudava as supernovas, dizia que quando uma estrela explode sob forma de supernova, o que sobra no centro é uma estrela de nêutrons. E ninguém levava o sujeito a sério. Não é possível. O cara, matéria escura, estrelas de nêutrons, falava de coisas muito bizarras, né? E ninguém levava a sério também porque ele também era um cara meio bizarro. Né? Ele brigava com todo mundo. Toda vez que vinha alguém dar um seminário, ele se levantava no fundo e dizia, olha, já teve um sujeito chamado Fritz Zwicky, que é ele mesmo, que já trabalhou nisso aí, e não sei o que, e tal. E todo mundo odiava o sujeito, né? E ele não deixava por menos. Ele dizia que todos os colegas... Ele trabalhava no Caltech. Ele dizia que todos os colegas do Caltech eram bastardos esféricos. Aí o pessoal, bastardo, tudo bem, mas por que esférico? Porque são igualmente bastardos, não importa o ângulo com que se olhe. Então, as teorias dele não eram muito populares, né? Com o caráter desse, não era um sujeito muito popular. E os colegas do Caltech queriam que ele fosse demitido, que o diretor demitisse ele. E o diretor chamava-se Millikan. Os físicos sabem de quem eu estou falando, né? E o diretor falava assim, não vou demitir, não. Vai que ele está certo. Né? Como é que eu fico? Né? E ele estava certo. Todas as teorias de Fritz Zwicky estavam certas. Né? As estrelas de nêutrons existem. E as estrelas explodem quando explodem sob forma de supernova. E a prova está aqui. Essa é a nebulosa do Caranguejo. Né? No lugar da nebulosa do Caranguejo, no ano de 1054, os astrônomos chineses observaram uma supernova. Apareceu uma supernova no céu que era visível durante o dia com um brilho igual ao da Lua. Né? E nesse lugar agora tem essa nebulosa. Né? Aí o pessoal começou a pensar, poxa vida, vamos procurar no centro dessa nebulosa para ver se não tem uma estrela de nêutrons. E acharam um pulsar. Um pulsar que é um objeto que emite pulsos. Né? O nome do pulsar vem dos pulsos em rádio, que vem da rotação dele. Né? Você tem uma estrela muito compacta com um campo magnético muito intenso e que gira em torno de um eixo de rotação. E o pulsar que encontraram no centro, isso aqui é vista em raio-x, dessa mesma nebulosa, o pulsar que encontraram no centro da nebulosa do Caranguejo, ele gira em torno do seu eixo 33 vezes por segundo. 33 vezes por segundo. A gente sabe que para rodar
33 vezes por segundo e não explodir, o raio tem que ser muito pequeno, né? Menor do que 10 quilômetros. Isso é uma estrela de nêutrons. Né? Estrelas de nêutrons são estrelas com massas iguais ou semelhantes à massa do Sol, mas cujo raio é de apenas 10 quilômetros. E se você comparar uma estrela de nêutrons com o raio de uma estrela de nêutrons com o raio de Schwarzschild, você vê que o raio de estrela de nêutrons é só 4 ou 5 vezes maior do que o raio de Schwarzschild. Se uma estrela de nêutrons se condensar mais um pouquinho, ela vira um buraco negro. Vira um buraco negro. E esse foi esse é o Fritz Zwicky aqui, o famoso Fritz Zwicky, e esse é o Chandrasekhar, que é o sujeito que descobriu por que as anãs brancas existem, por que as estrelas de nêutrons existem. Né? E isto é muito simples para quem conhece mecânica quântica. Para quem não conhece mecânica quântica, é um negócio bem complicado. Aliás, mecânica quântica é um negócio bem esquisito, bem bizarro, né? Convenhamos. É por causa do princípio de exclusão de Pauli. O princípio de exclusão de Pauli diz que você não pode colocar 2 elétrons no mesmo espaço quântico. Não é isso, professor? É isso. Você não pode colocar 2 elétrons no mesmo espaço quântico. Então, uma anã branca é tão compacta que se você compactar ela mais ainda, você está forçando 2 elétrons a ocuparem o mesmo espaço, e isso é proibido pelo princípio de exclusão de Pauli. E é por isso que a anã branca não colapsa. Só por causa disso. E a estrela de nêutrons, que também tem spin meio e é um férmion, também pode ser degenerado. Isso chama-se matéria degenerada. Tá? Também não pode colapsar, a não ser que a massa seja muito grande. E aí a massa faz com que a atração da gravidade supere a força do princípio de exclusão de Pauli. Isso acontece quando a estrela de nêutrons tem mais do que 3 vezes a massa do Sol. Então, se nós encontrarmos uma estrela compacta, bem compacta, com 3 vezes a massa do Sol, ou digamos 5 vezes a massa do Sol, ou 15 vezes a massa do Sol, não pode ser uma estrela de nêutrons, não pode ser uma anã branca. Vai ser o quê? Talvez um buraco negro, porque se condensar um pouquinho, vira um buraco negro. Né? Já o raio de Schwarzschild já é maior do que o raio da estrela. Né? E em 1973 foi descoberto uma estrela que tinha 15 massas solares e um raio muito pequeno. Tá? Na época, eu fazia iniciação científica. No ano seguinte, eu comecei a fazer mestrado, e o meu mestrado foi um modelo de buraco negro para Cygnus X1, que foi essa primeira candidata a buraco negro que foi descoberto. Né? Eu fiz um modelo teórico, comparei o espectro de raio-x que ela emite e comparei com as observações. Então, Cygnus X1 foi descoberto porque ela tem uma estrela companheira. A matéria, o gás da estrela companheira, cai por cima do buraco negro, aqui você tem um buraco negro, e começa a espiralar para dentro. Tá? Começa a espiralar para dentro. E esse disco aqui, ele é muito quente. Ele chega a ter uma temperatura de 100 milhões de graus. E por isso emite raio-x. Então a gente descobre esses candidatos a buracos negros porque eles emitem raio-x. E tem uma variabilidade muito rápida, extremamente rápida, de modo que tem que ser um objeto muito pequeno. Né? Aí você se pergunta, mas espera aí, o buraco negro não era negro? Como é que ele pode emitir raio-x? Como é que ele pode emitir luz? Por que esse discozinho é azul? Né? Porque, de fato, a emissão de raio-x não sai do buraco negro. O que nós temos aqui é uma aula de conservação de energia. O gás que sai dessa estrela tem um potencial gravitacional, energia potencial gravitacional com relação ao buraco negro, muito grande. E na medida que ele cai, ele vai sendo acelerado e transformando a energia potencial em energia cinética. Quando ele chega nesse disco,
as órbitas do disco mais próximo do buraco giram muito rápido, as órbitas externas giram muito lentas. Então, órbitas diferentes têm velocidades diferentes e, por atrito, elas se aquecem, transformando energia cinética em energia térmica. E perto do buraco negro, esse disco fica com uma temperatura de 100 milhões de graus, a energia térmica se transforma em fótons, que é energia radiante que escapa. O fóton escapa e a matéria entra no buraco negro. Mas o fóton escapa antes da matéria entrar no buraco negro. Escapa e aí você pode ver. Então você não está vendo o fóton que saiu de dentro do buraco negro. Você está vendo um fóton que foi emitido por esse disco um pouquinho antes de a matéria desse disco penetrar no raio de Schwarzschild. Tá? Então, isso é uma coisa importante de dizer, porque eu sou observador, eu observo, eu estudo o buraco negro observacionalmente com telescópio. Então eu digo, eu observo o buraco negro. É modo de dizer, né? Modo de dizer, eu observo esse disco aqui, né? E aí eu tiro as propriedades do buraco negro, as poucas propriedades que a gente pode derivar. E esses buracos negros também emitem jatos, frequentemente, jatos em rádio. E curiosamente, quando emite um, emite dois. Nunca emite um jato só. Sempre emite dois. Por que um buraco negro emite dois jatos e não só emite um? Simples, porque o disco tem dois lados, né? O disco tem dois lados. Como ele é simétrico, quando ele cria um jato para cima, vai necessariamente criar um jato para baixo. Ah, mas esse jato sai de dentro do buraco negro? Impossível. Nada pode sair de dentro do buraco negro. E para falar bem a verdade, nós não sabemos o que é que produz esse jato. O que nós sabemos é que nessa vizinhança interna do buraco negro, digamos, 2 vezes o raio de Schwarzschild, ou 3 vezes o raio de Schwarzschild, a densidade de energia é tão extraordinariamente alta que qualquer coisa pode ser criada lá, inclusive jatos que escapam. Parte da matéria vai para dentro e parte da matéria escapa pelo eixo de rotação do disco. Né? É essa, certamente, a explicação, mas a gente não tem uma boa teoria para calcular como é que esse jato realmente é formado e qual é a essência da formação desse jato. Né? Bom, Cygnus X1, então, foi o primeiro candidato a buraco negro que foi descoberto em 1973. Né? E hoje a gente sabe, nós conhecemos, na Via Láctea, nós conhecemos 20 sistemas que têm buracos negros estelares. Isso é um buraco negro estelar. Por quê? Porque é um buraco negro que surgiu da explosão de uma estrela e tem uma companheira, que é uma estrela. Né? Nós acreditamos hoje que todas as estrelas que tenham mais do que 20 vezes a massa do Sol, quando explodem, o centro dela colapsa e se transforma em buraco negro. Todas. Todas as estrelas com mais de 20 vezes a massa do Sol. Tá? Aí a gente se pergunta, mas espera aí, a Via Láctea é a galáxia na qual nós vivemos. Né? A Via Láctea é como Andrômeda, a galáxia de Andrômeda, ela tem 100 bilhões de estrelas. Quantas estrelas a galáxia já teve com mais de 20 vezes a massa do Sol? É fácil de calcular. Para nós físicos isso é fácil de calcular. 10 milhões. A Via Láctea, a nossa galáxia, já teve 10 milhões de estrelas com mais de 20 vezes a massa do Sol, que já morreram. Portanto, a Via Láctea deve ter cerca de 10 milhões de buracos negros estelares. Tá? 10 milhões. Por que nós só conhecemos 20? Porque quando o buraco negro é isolado, você não tem como enxergá-lo. Você só tem como enxergá-lo quando ele tem uma companheira. É o gás da companheira que torna o buraco negro visível. Se o buraco negro estiver sozinho, você não tem como enxergar. Você não tem como detectar. Porque ele não emite nada. Nem ele, nem a vizinhança dele emite nada. Então você não tem como detectar.
Então, a ideia é que, na verdade, buracos negros com companheiras são muito raras. Né? Via Láctea nós conhecemos 20, talvez tenha mais umas 20 desconhecidas que ainda não descobrimos. Mas 40, ou 50, ou 100 é muito pouco comparado com 10 milhões, né? Que deve ser o número de buracos negros estelares que existem na Via Láctea. Tá? Bom, existe uma outra categoria de buracos negros, que não são os buracos negros estelares. São os chamados buracos negros supermassivos. Um buraco negro estelar, esses 20 que nós conhecemos, a massa deles varia de 5 vezes a massa do Sol até 25 vezes a massa do Sol. É nessa faixa, mais ou menos. Né? Os buracos negros supermassivos, eles têm massas muito maiores. Eles podem ter uma massa de 1 milhão, 10 milhões de vezes a massa do Sol, 100 milhões de vezes a massa do Sol, 1 bilhão de vezes a massa do Sol. E tem alguns casos que foram descobertos recentemente que chegam a ter 10 bilhões de vezes a massa do Sol. Um buraco negro só. E esses buracos negros sempre estão no centro de galáxias. Bem na região central das galáxias. Estando no centro, ele é capaz de, digamos assim, ser o ralo por onde vai todo o gás que flui para o centro de uma galáxia. Acaba no buraco negro. E quando esse gás chega perto dele, ele pode brilhar. Pela mesma razão de conservação de energia que nós fizemos, esse buraco negro também vai brilhar. E ele aparece como um quasar. Quasar são os objetos quase estelares, que, curiosamente, são os objetos mais luminosos do universo. Um quasar pode ter uma luminosidade de aproximadamente 1000 vezes a luminosidade de uma galáxia inteira, que são 100 bilhões de estrelas. Né? Então, o quasar pode ser muito mais luminoso do que uma galáxia. Às vezes é pouco luminoso e às vezes ele está morto. Você não vê quasar, não vê luminosidade nenhuma, mas quando você estuda com cuidado, você percebe que tem um buraco negro lá. É o caso da nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea, eu vou falar mais adiante, tem um buraco negro supermassivo no seu centro. Daqui a pouco eu vou mostrar onde que ele está. Bom, vocês veem que esses buracos negros supermassivos, isso aqui é a galáxia chamada M87. A galáxia M87 é a galáxia dominante do aglomerado de Virgo. O aglomerado de Virgo é um aglomerado de 800 galáxias, uma família rica de galáxias, são 800 membros da família, que é o aglomerado mais próximo de nós. Né? Então, nesse M87, nessa foto tirada com o telescópio espacial Hubble, você vê também um jato saindo. Isso é luz visível, não é rádio. Né? Mas em rádio você vê esses jatos com grande frequência. Né? Esses jatos, então, eles são emitidos a partir do disco. Isso aqui é um desenho, isso não é uma foto. Né? Eles são emitidos a partir do disco de gás que se concentra no centro da galáxia, né? Girando em torno do buraco negro, e aí, por alguma razão, a energia é tão grande que se transforma em jatos e elas vão para os dois lados. Né? Então, buracos negros estelares produzem jatos, buracos negros supermassivos também produzem jatos. Né? Aqui, por exemplo, é uma radiogaláxia, um quasar aqui no centro. Isso é um quasar, e ele emite um jato. Vejam como ele é fininho. Isso aqui são cerca de 600 mil anos-luz de tamanho. Esse jato. E aí ele se difunde, perde energia e se difunde no espaço. Né? Mas você vê só um. Mas do outro lado, você vê que também deve ter um jato. Né? Só que você só vê a parte final. É que, para quem estuda a teoria da relatividade geral, sabe que o jato ele é mais intenso quando ele é emitido na sua direção. Se você emite um outro jato em direção oposta, ele é menos intenso. Então, às vezes, você não o enxerga.
Mas não significa que ele não exista, porque a consequência está aqui. Né? Então, jatos sempre são simétricos. Quase sempre são simétricos, né? Não vamos exagerar. E a maioria das galáxias, isso é uma descoberta relativamente recente, e o meu grupo está fazendo recenseamento disso. Quantas galáxias têm buracos negros supermassivos? O que nós sabemos é que isso depende um pouco da massa da galáxia. Todas as galáxias de grande massa têm buraco negro supermassivo, a gente vê. Todas. Nas galáxias de baixa massa, é mais difícil você detectar buracos negros. Então, em alguns casos você vê, em outros casos você não consegue decidir se tem ou não tem. O que não prova que não tenha. A gente só não consegue provar que tem. Né? Essa aqui é uma galáxia de baixa massa. Né? Tem um buraco negro de pouca luminosidade aqui no centro, né? As estrelas azuis. No centro você tem estrelas amarelas. E lá no centro você tem um buraco negro brilhante, né? Que são chamados LINERs. LINERs são objetos de baixa ionização. Buracos negros têm dois tipos, observacionalmente, de alta ionização e de baixa ionização. Os de baixa ionização são chamados de LINERs, mas isso já é um detalhe técnico que não vem muito ao caso aqui. Aqui você tem duas galáxias em colisão. Você tem uma galáxia espiral bonitinha aqui, e uma outra galáxia que veio daqui, passou por perto, comeu parte desses braços da galáxia, né, e está indo embora. Vai embora. Isso é muito comum. A gente vê isso. Colisão de galáxias são muito comuns. A gente vê isso com frequência. Né? E o curioso é que as duas têm um quasar. As duas têm um buraco negro. Um aqui, outro aqui. Né? Então, e muitas vezes, quando galáxias se encontram, nesse encontrão é jogado gás sobre o buraco negro, e aí o buraco negro fica mais aceso. Parece que acorda o buraco negro que estava dormindo. Né? Ele fica mais aceso, de repente. Né? Então é muito comum, nesses casos, você ver dois buracos negros, às vezes três buracos negros, quando você tem três galáxias colidindo, que também acontece. Eu vou falar disso daqui a pouco. Boa pergunta, mas eu vou falar daqui a pouco. Aqui um outro caso, né, de uma outra galáxia barrada, espiral barrada, tem uma barra aqui e os braços, e no centro um buraco negro ativo. Aqui tem uma outra galáxia que é bastante curiosa, porque as galáxias espirais, elas têm muita poeira no seu disco. As galáxias espirais são discos, aqueles braços espirais que vocês viram são discos. E nesse disco tem muita poeira. Essa poeira, ela vem da morte de estrelas. Quando condensa muito, forma uma nova geração de estrelas. É a maneira como as estrelas morrem e como são formadas novas gerações. Só que essa poeira impede que a gente enxergue o centro. Então aqui provavelmente tem um quasar, só que você não vê. Porque tem essa faixa de poeira na frente que obscurece. Você não consegue enxergar. Não consegue enxergar na luz visível. Em rádio, em raio-x e no infravermelho, a poeira não obscurece. Então você muitas vezes consegue enxergar. E graças a isso nós conseguimos estudar o centro da nossa Via Láctea. Aqui um outro caso, de uma outra galáxia, né, com poeira na frente, mas você não é o suficiente para barrar a visão. Tem lá um objeto central. Né? E aqui o caso de Centaurus A, que é o quasar luminoso mais próximo de nós. Né? Ele está a 12 milhões de anos-luz de distância. É a nossa vizinhança. Né? 12 milhões de anos-luz em astronomia é Andrômeda, que é a galáxia companheira da Via Láctea. Né? Andrômeda é a galáxia normal mais próxima. Está a 2 milhões de anos-luz de distância. Quer dizer, a luz que nós enxergamos em Andrômeda agora, ela foi emitida em Andrômeda há 2 milhões de anos atrás. Muitas daquelas estrelas já podem ter morrido. 2 milhões de anos, afinal de contas, muita coisa acontece. E as estrelas que estão morrendo lá agora, você só vai ficar sabendo daqui a 2 milhões de anos. Não é? Vai ficar triste quando
Daqui a 2 milhões de anos. Então, quando você olha para uma galáxia, você está olhando para o passado. Quanto mais longe a galáxia, mais para o passado você está olhando. Né? Então é interessante, quando você pode observar um quasar muito luminoso, que está a 12 bilhões de anos-luz de distância, o universo tem 12,8 bilhões de anos. Né? Então você está observando o universo quando ele tinha 0,8 bilhão de anos de idade. Estava na infância. Né? Então, observando quasares, você pode observar como é que era o universo jovem. Tá? Porque você está observando o passado. Tá? E aqui, então, você vê, aqui é uma composição meio fantasmagórica da galáxia de Centauro visível, né? Aqui, você vê a faixa de poeira aqui. Em rádio, você vê que a poeira não obscurece o núcleo, e em raio-x, isso é vista em raio-x, a imagem tirada em raio-x, onde você vê também o jato em raio-x. Né? E juntando essas 3 imagens, dá isso aqui. Bom, quasares existem com 2 sabores. Existem os quasares do tipo 1 e os quasares do tipo 2. Quando você olha um espectro eletromagnético de um quasar, um espectro é um gráfico. Né? Um gráfico. Médico gosta de ver o gráfico do cardiograma, eletrocardiograma. Ele olha assim, seu coração está normal. Né? Ou não. Astrofísico gosta de ver espectro. Espectro é um gráfico de intensidade versus comprimento de onda. Né? Vermelho, amarelo, azul. Isso é um espectro. Então, os quasares do tipo 1 têm linhas muito largas. E os quasares do tipo 2 somente têm linhas estreitas. Né? Isso é uma coisa curiosa, porque sempre chamou a atenção por que tem 2 tipos de quasares. Né? E hoje a gente tem uma boa explicação. É que os quasares são todos iguais. Eles têm um buraco negro e tem um disco de poeira em torno deles. Um disco de poeira. E quando você está olhando perpendicular ao disco, você enxerga ele lá dentro e você vê as nuvens que estão emitindo lá perto, que tem uma velocidade muito grande, e por causa do efeito Doppler, você vê as linhas alargadas. Quando você está olhando fora, você não enxerga o que está acontecendo lá dentro. Você só enxerga as nuvens que estão fora, onde a velocidade é menor, o efeito gravitacional é menor. Então parece 2 tipos de objetos, mas não é. É você que está olhando os objetos com ângulos diferentes. Os objetos são todos os mesmos. Todos os quasares são iguais. Isso é uma coisa curiosa, né? Então, quando você observa um quasar de perfil, você não vê muito bem o que está acontecendo lá dentro, né? Esse é um quasar do tipo 2. Você só vê o jato de luz saindo desse toro. Né? Em alguns objetos a gente observa, a gente vê coisas quase idênticas a isso aí. Quase idênticas. Né? É uma coisa realmente muito... Isso é um desenho, né? Isso não é uma fotografia. Isso é um desenho. Mas tem objetos que a gente vê, você parece que está vendo isso. Muito parecido com isso. Ok. Eu vou falar um pouquinho de alguns trabalhos que eu fiz com o meu grupo de alunos ultimamente. E para isso nós estamos usando os nossos telescópios que ficam no Chile. Eu ajudei a construir esse telescópio aqui, um telescópio Gemini, que está entre os maiores telescópios do mundo. Ele tem um espelho de 8 metros. E esse aqui é o telescópio SOAR, que eu planejei desde o começo com colegas norte-americanos, e nós temos 34% desse telescópio e 6,5% desse telescópio, e mais 6,5% do telescópio igual a esse aqui, que fica no Havaí, que são nossos, brasileiros. Nós construímos, ajudamos a construir, pagamos, mantemos, operamos. E para você ter uma ideia da escala, isso aqui é uma picape, ó. Esse branquinho aqui é uma picape. Uma picape grande.
a gente usa esses telescópios, né, que ficam no deserto do Atacama, e a gente tem uma técnica de produzir aqueles espectros para cada ponto da galáxia. Né? Nós construímos espectrógrafos que não tiram um espectro desse ponto da galáxia, um outro espectro desse ponto da galáxia, outro desse aqui. A gente joga a galáxia no plano focal do telescópio e lá você pega fibras ópticas, focaliza fibras ópticas em cada ponto da galáxia e tira o espectro de cada fibra. Então você obtém um monte de espectros, um espectro de cada ponto da galáxia. Aí você joga isso no computador, embaralha bastante, e depois você monta, então, um cubo de dados. Um cubo de dados, onde você tem, para cada ponto da galáxia, um espectro. Então você tem X, Y e comprimento de onda. Né? E aí você fala, maravilha, agora nós temos... Eu achava isso até botar a mão no primeiro cubo de dados. Aí eu vi que era uma grande complicação. Né? Porque um cubo de dados tem 60 milhões de pixels. Um cubo de dados você produz quase diariamente, porque o seu celular tem uma máquina fotográfica cujo detector é um CCD. É igualzinho ao CCD que nós usamos em astronomia. Né? Aliás, eu importei o primeiro CCD do Brasil para fazer astronomia. E o primeiro CCD que eu comprei, o Pentágono vetou, não deixou que eu trouxesse para o Brasil. Eu comprei, eu falei, não, esse cara vai usar isso para fins militares, não pode. Então, vetou. Isso foi em 1984. Aí, falei, eu vou pegar esses caras. Aí nós montamos uma câmera astronômica na Inglaterra, botamos o CCD dentro e importamos uma câmera astronômica. Aí, em 1986, a gente tinha um CCD operando aqui no nosso telescópio. Bom, o problema é que a maneira como as pessoas pegam esses cubos de dados com 60 milhões de pixels, é muito pixel para você analisar, você não consegue fazer isso a olho. Então as pessoas vão lá, tiram um espectro desse ponto, analisam o espectro daqui. Então, escreve um paper. Ou vai lá, comprimento de onda tal, vê a imagem, aí analisa aquela imagem. E o resto, 90% do cubo de dados, as pessoas não têm como olhar. Então eu inventei um método matemático que olha tudo ao mesmo tempo. Né? E que eu chamei de tomografia PCA, que é baseado... Né? Isso aqui é a maneira como as pessoas fazem. Né? Tiram um espectro ou tiram uma imagem. Né? E esse aqui é o cubo de dados. E isso é para dar para vocês o gostinho da complicação de fazer ciência moderna. Né? Você está inundado de dados, parece ótimo, e desde que você saiba tratar. E desde que o seu computador seja suficientemente parrudo para processar isso tudo. Né? Não é fácil, não é fácil. Para processar um cubo de dados, no nosso departamento, nós temos o 5º computador mais rápido do Brasil. Só para fazer astronomia. E esse computador, para processar um cubo desse, leva um dia inteiro. São é um cluster de 2.304 cores. 2.304. Ele leva um dia inteiro para processar um negócio desse. Do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, eu observei essa galáxia aqui, que chama M94. E o que a gente observa? A gente quer estudar o buraco negro dela. Então, eu pego aqui esse pixel central e eu aponto um telescópio de 8 metros em cima dele e fico observando lá 1 hora, produzindo um cubo de dados desse pixel central. Aí eu vou lá e analiso esse cubo de dados. Né? E aí eu observei essa galáxia porque todo mundo dizia que esta galáxia não tem buraco negro. Aí eu observei a galáxia
E com a minha técnica, que transforma, para quem gosta de Principal Component Analysis, sabe o que é isso, mas é uma técnica matemática meio complicada. O autovetor número 3 mostra que tem objetos largos aqui. Isso aqui é impressão digital de um buraco negro. Está aqui o buraco negro e a posição do buraco negro está nesse tomograma PCA, aqui nesta posição. Então provei com essa... Ninguém tinha visto até então. Então, com a combinação de um grande telescópio e uma técnica inovadora da maneira de analisar esses dados, é que eu mostrei que ele tem um buraco negro. Né? Então, às vezes, não é uma coisa simples, né, você estudar buraco negro. E o curioso é que quando eu botei esse buraco negro em cima da imagem da galáxia, o que vocês notam? O buraco negro está aqui e o centro da galáxia está aqui. Não está no centro. Não está no centro da galáxia. Aí, isso deixou todo mundo surpreso, porque buracos negros supermassivos estão sempre no centro das galáxias. E esse não está. Isso deixou a gente meio confuso no começo, né? Peraí, mas o buraco negro não está no centro da galáxia? Por que não? A resposta só pode ser uma, porque não está em equilíbrio. Se tivesse em equilíbrio, estaria no centro. É a mesma coisa que você soltar uma bolinha dentro de uma bacia, né? Enquanto a bolinha está andando, é porque não está em equilíbrio. Quando parar, falar, agora está em equilíbrio, né? E para no centro, normalmente, porque é o lugar de mínima energia. Né? O lugar de mínima energia numa galáxia é o seu centro, seu núcleo. Né? Aí a gente imaginou o seguinte, peraí, será que essa galáxia não é o fruto de canibalismo cósmico? Duas galáxias colidiram no passado, bem no passado, já não vê mais resquício, e chacoalharam esse buraco negro, tiraram ele do centro, e desde então o buraco negro está procurando o seu lugar, né? Que nem a bolinha dentro da bacia, né? Procurando achar o centro. Vai ver que é isso. Se for isso, aí a gente imaginou, quem sabe a gente mede a idade de quando isso aconteceu. Então nós medimos a idade, nós pegamos cada ponto aqui e estudamos a idade das estrelas. E vimos que a maioria das estrelas era muito mais nova do que a idade da galáxia. Essa idade da galáxia, de 10 bilhões de anos, e as estrelas, a maioria das estrelas tinha 2 bilhões de anos. Então, falar, tá aí. Há 2 bilhões de anos atrás, duas galáxias colidiram, formaram estrelas, e a gente vê agora estrelas relativamente jovens, e o buraco negro ainda está procurando o centro. Vou mostrar um filminho de como é que isso acontece. Um filminho feito no computador, não é tirado na vida real. É uma coisa baseada em cálculos, né? Vamos lá. Eu vou querer passar várias vezes, tá? Mesmo dar um look aí. Então, vamos começar. Aqui você tem uma galáxia, digamos, a nossa Via Láctea, viu? A nossa Via Láctea é essa aqui. Daí vem Andrômeda. Lá vem Andrômeda. E, pum. Esse azul aqui são as estrelas que elas estão formando na colisão. Formou estrelas. O gás que as duas tinham foi transformado em estrelas. E colide de novo e forma mais estrelas azuis. Está vendo? E aí virou uma galáxia só. Daqui a 3 bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea vão fazer isso, tá? Vão fazer exatamente isso. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Está aqui a Via Láctea, com as estrelas girando lá, Andrômeda e pimba. Olha as estrelas azuis que elas formaram. Muita estrela. Na colisão forma muita estrela. Porque todo aquele gás que elas estavam guardando, de repente é transformado em estrela. É isso que a gente vê na colisão, né? Bom. Hein? Claro, isso é uma evolução. Tanto de estrelas, quanto de galáxias. Na verdade, hoje a gente acredita que todas as galáxias são, na verdade, produtos
de fusões de galáxias de gerações anteriores. Todas as galáxias se formaram assim. E aí, no fim, você forma uma nova galáxia, que leva, evidentemente, algum tempo para se organizar e ficar com cara de uma galáxia normal. Né? E, então, o que a gente mostrou é que aquele caso que tem um buraco negro fora do seu centro é porque a galáxia, que parece normal, ainda não está em equilíbrio. O buraco negro provavelmente vai ser a última coisa que vai chegar em equilíbrio, vai encontrar o centro da galáxia. Né? Mas a gente conseguiu medir quando que foi a colisão. 2 bilhões de anos atrás. Pouco tempo. Para um universo que tem 13,8 bilhões de anos. Para galáxias que têm 10 bilhões de anos, né? Há 2 bilhões de anos elas colidiram. A gente sabe que a maior parte das colisões ocorreu quando o universo era bem jovem. Né? Colisões são cada vez mais raras. Por quê? Porque sobram cada vez menos galáxias para colidir, né? Certo? Você imagina uma cidade de gente louca, onde todo mundo gosta de bater carro. Depois de um certo tempo, não tem mais carro para bater. Aí você pode andar livremente na cidade, né? Porque o risco diminui. Mais ou menos assim, né? Olha, interessante isso. O que faz as galáxias se atraírem, que é a gravidade, vem da matéria que é mais comum da galáxia, que é a matéria escura. Certo? Então, se você quiser fazer uma simulação como essa, feita por um computador, muito grande, muito poderoso, o que faz com que as duas galáxias se atraiam e o que é mais importante nessa simulação? É a matéria escura que cada uma delas tem, que é uma coisa que você não vê. Matéria escura não tem nada a ver com buraco negro. Tá? Mas, suponha que... Eu já estou executando meu tempo? Não? Tá, bom. Desculpe, eu falo demais, mas eu prometo acelerar um pouquinho. Tá? Suponha que você tenha um buraco negro em cada uma dessas duas galáxias. O que vai acontecer com os 2 buracos negros agora? Hã? Você vai ter 2 buracos negros. E é essa a minha atividade de pesquisa no momento. Eu vou mostrar alguns resultados que eu obtive recentemente. Você vai ter 2 buracos negros, não um. Só que esses 2 buracos negros vão tentar entrar em equilíbrio com a galáxia. E vão para o mesmo lugar. E daí vão brigar pelo mesmo lugar. Certo? Vão acabar virando um sistema binário de 2 buracos negros supermassivos, um girando em torno do outro. Tá? Supermassivos. Os buracos negros estelares, eles se comportam como as outras estrelas, né? Mas o buraco negro supermassivo, ele tem força suficiente, massa suficiente para ser atraído para o centro. Os outros não têm essa força, essa massa. Né? Então eles acabam indo para o centro. Os buracos negros supermassivos acabam indo para o centro. E aí não se sabia até recentemente o que acontecia com esses 2 buracos negros quando eles se aproximam muito. Agora os supercomputadores conseguem fazer essas contas com a teoria da relatividade geral e mostram que os buracos negros acabam se fundindo num buraco negro único. E nessa fusão ocorre uma coisa muito bizarra. Porque essa fusão ocorre porque o buraco, no estágio final, eles emitem muitas ondas gravitacionais, que é um tipo de onda que foi prevista pela teoria da relatividade geral, que existem ondas gravitacionais. Então, 2 buracos negros muito próximos emitem muitas ondas gravitacionais e isso diminui o estado de energia, eles cada vez mais próximos até colidir. Na fusão, o buraco negro final desaparecia do mapa, do cálculo. O pessoal, cadê o buraco negro? Sumiu. Fundiu e sumiu. Aí eles foram olhar, não, ele não fugiu, ele só fugiu. Ele pegou uma velocidade e saiu do centro da galáxia. Aí foram ver por quê? Porque a emissão de ondas gravitacionais na fusão é assimétrica. Então você joga ondas gravitacionais para um lado, isso leva energia para um lado. É a mesma coisa daquela pedra que você joga quando você está dentro de uma canoa, né? Você joga a pedra para um lado, a canoa vai para o outro, né? É a lei de Newton. Certo?
Toda ação corresponde a uma reação. Né? Então, por causa da lei da conservação do Newton, as ondas gravitacionais, ou boa parte, não todas, vão para um lado, o buraco negro vai para o outro. Então, com isso, o buraco negro pode até escapar da galáxia. Pode adquirir uma energia tão grande para escapar da galáxia. Tem muita gente procurando buracos negros isolados, né? Viúvos, coisa do tipo, fora das galáxias. Até agora ninguém encontrou nenhum. Mais ou menos. Ninguém encontrou nenhum. Então, posso voltar? Então, essa teoria de que essas colisões possam deslocar também é uma maneira de gerar buracos negros fora do equilíbrio. E que, com o tempo, claro, vão voltar e vão se associar. Nós começamos, então, a estudar, procurar buracos negros binários, duplos. Né? Nós estamos procurando porque são difíceis, raríssimos. Ninguém achou ainda um sistema visualmente separado dentro do núcleo de uma galáxia. Ninguém havia achado. Né? Você tem, às vezes, duas galáxias que estão colidindo, aí você vê os dois, mas são duas galáxias, né? Em colisão não são duas galáxias. Um buraco negro, uma galáxia bem formada, normal, deveria ter dois buracos negros em certos momentos. Dois buracos negros. Né? Se as galáxias se fundem e os buracos negros vão para o centro, você tem que... São muitas galáxias que você pode observar. Alguma deve estar nesse estágio. Né? Então, uma das primeiras coisas que nós achamos de repente, opa, aqui tem um. Né? Nós vimos um quasar numa galáxia e vimos um outro quasar na mesma galáxia, bem pertinho. Um vermelho e um azul. Opa, duas coisas diferentes, né? Mas aí nós fomos medindo e descobrimos que é o mesmo buraco negro. É o mesmo buraco negro. É que você tem o buraco negro, um disco de gás que está caindo sobre ele, produz ionização, esse gás verde aqui todo ionizado, e os elétrons livres que estão aqui funcionam como espelho. A luz lá de dentro se reflete nos elétrons e vem para cá. Então você vê duas vezes. Você vê o buraco negro direto e refletido num espelho que ele mesmo criou. Né? Isso explica esses dois buracos negros. Não são dois, é um só, que você vê duas vezes. Sem beber nada. Você vê isso com um telescópio. Poderia ser 3 também. Ahá! Podia ser 3? Podia ser 3? Podia. Podia ser 3 reais ou 3 fictícios. Primeiro nós descobrimos 3 fictícios. Deixa eu ver, eu não ia falar desses 3, mas já que foi perguntado, deixa eu ver onde que eu guardei isso aqui, vamos ver. Porque se o disco, aquele disco estiver bem alinhado na sua superfície, você vai ter um buraco negro, um espelho em cima e um espelho embaixo. Você vai ver 3 vezes. Né? E nós vimos, justamente na galáxia de Sombreiro. Aqui, ó. Galáxia de Sombreiro, você vê que é um sistema que você está vendo bem alinhado, assim, né? Daí nós botamos o telescópio de 8 metros em cima dele. E aqui está a imagem do centro, bem central dele. E vimos, esses aqui são os autovetores, o disco e tal. Aqui, o azul e o vermelho são as estrelas girando. E o buraco negro refletido aqui, e o buraco negro de verdade está esse pontinho vermelho aqui. Então a gente vê ele, nós vemos ele direto e 2 vezes refletido, aqui e aqui. Conseguimos ver então, com 3 vezes, 3 imagens. Mas a história não acabou, tem mais emoção pela frente. Espera aí um pouquinho. Deixa eu falar rapidamente, eu acho que isso aqui eu preciso falar, tá? Antes de concluir. Quais foram os principais avanços na última década sobre os buracos negros? Né? Teve alguns avanços importantes. A primeira foi que foi confirmado o buraco negro da nossa galáxia, da Via Láctea. Foi confirmado de maneira bem espetacular. Tá? A segunda coisa foi que pela primeira vez conseguiu-se medir o momento angular dos buracos negros. Os buracos negros só têm 3 grandezas que você pode medir. Massa,
que é fácil. Fácil, médio, né? Momento angular e carga elétrica. Buracos negros não tem campo magnético. A carga elétrica é sempre quase nula, porque é um plasma, o buraco negro sempre está num plasma astrofísico ionizado. Plasma astrofísico ionizado, a corrente elétrica zera qualquer carga elétrica. Né? Então, nunca vamos conseguir medir a carga elétrica de um buraco negro. Então, sobram duas grandezas para medir, a massa e o momento angular. O momento angular é quanto que o buraco negro gira sobre seu próprio eixo. Se ele gira a um valor máximo, de tal maneira que, digamos, a superfície gira com a velocidade da luz, né? Esse seria o valor máximo. Então é 1. Se ele está parado, um buraco negro de Schwarzschild, com simetria esférica, ele não gira, então o momento angular é 0. Existem, até agora, foram medidos os momentos angulares de 8 buracos negros estelares e 5 supermassivos, né? E mais da metade tem momento angular maior do que 0,5. Vários casos, o momento angular é 0,98, 0,99. Quer dizer, muito próximo do limite superior. Estão girando tão rápido que a singularidade está girando com a velocidade da luz. Entendeu? Tão rápido que é. Isso é um resultado muito recente e é um pouco estranho, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o buraco negro supermassivo da nossa galáxia, tá? Porque eu prometo que eu vou ser breve. Aqui está o mapa mundi do céu. Você já viram o mapa mundi da Terra? Então, o mapa mundi do céu também pode ser feito, né? Fotografaram todo o céu e montaram aqui o mapa mundi. Aqui está a grande nuvem de Magalhães, que é uma galáxia. Aqui está a pequena nuvem de Magalhães, que é uma galáxia. Aqui está Andrômeda. E aqui está a Via Láctea, o caminho do leite. Né? Que gira, são 100 bilhões de estrelas, girando em torno do seu centro, que fica em Sagitário. Fica bem aqui. Isso é na luz visível, que tem muita obscurecimento por poeira. Essas manchas escuras não é falta de estrelas, é excesso de poeira. Então você não enxerga as estrelas porque tem poeira na frente. Mas se você olhasse no infravermelho, você viria outra coisa. Está aqui a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, aqui o disco da galáxia e aqui o bojo central. Você ainda vê a poeira, mas muito menos. Então vamos ver o que está aqui no centro. Agora você já vê onde está o centro da Via Láctea, né? O centro da Via Láctea está aqui. Vamos apontar o telescópio para lá. Bem no centro, eu pulei uma fotografia, não sei onde está. Bem no centro, mas bem no centro mesmo, tem uma estrela que chama S2. Por que ela está bem no centro? Porque ela gira em torno de uma fonte de rádio, que são os Sagitários A. Essa fonte de Sagitários A já é conhecida há muito tempo. E a gente sabe que a galáxia inteira gira em torno de Sagitários A, em torno daquela fonte de rádio. É uma fonte muito fraquinha. Uma fonte bem fraquinha. E a galáxia inteira gira em torno daquele ponto. Então sempre foi pensado, puxa, o que tem naquele ponto, né? Que é praticamente escuro, você não vê nada, mas a galáxia gira em torno desse ponto. Aí aos poucos as pessoas foram especulando, pode ter um buraco negro lá. Aí foram medindo as velocidades das estrelas, olha, deve ter 3 milhões de massas solares, mais ou menos. Bom, alguns anos atrás, mediram a órbita de uma estrela chamada S2. Mediram essa órbita, a estrela, e ela faz uma órbita elíptica. Aqui está a fonte de Sagitários A. Esse negocinho aqui. Essa é a fonte em torno da qual a galáxia inteira gira. Mas essa estrelinha faz uma órbita de 15 anos. Agora nós conseguimos completar 15 anos. Ela foi descoberta 15 anos atrás. Né? Aqui ela completou 15 anos e fez essa órbita elíptica. Bom, para quem estudou um pouquinho de
cinemática de Galileu e de dinâmica de Newton, sabe, com uma órbita elíptica você pode calcular, e se você souber a velocidade dessa estrela e as dimensões, você pode calcular a massa do objeto que está no foco da elipse. E é 4,0 milhões de massas solares. E não tem nada lá. Não tem nada lá. Não tem nenhuma estrela lá. Não tem luz. Emite um pouquinho de rádio. Não tem nada. 4 milhões de massas solares. Não existe teoria na física que seja capaz de explicar isso, que seja diferente de um buraco negro. Não existe. Tá? Então, isso é tomado como uma prova de que isso aqui é um buraco negro. Tá? Isto é um buraco negro. Aí vem o São Tomé e diz, mas se eu não enxergar, eu não acredito. Né? O São Tomé está cheio de... Você já viu um nêutron? Mas você acredita em nêutron, né? Então, por que a gente acredita em nêutron? Porque com uma hipótese de uma partícula chamada nêutron, você consegue explicar uma porção de coisinhas. É só por causa disso. A gente não viu o nêutron ainda. Eu, pelo menos, não vi. Ela também não. Mas a gente acredita. Por quê? Mas eu detecto o nêutron. O buraco negro também a gente detecta. Né? A gente não vê a luz dele. A gente detecta o efeito gravitacional. A gente detecta o efeito gravitacional. Né? Basicamente. Isso é uma detecção do efeito gravitacional. Então, buracos negros hoje são tidos como objetos reais. Nós temos provas que eles existem. Né? Nenhum astrofísico tem dúvida sobre isso. Né? E olha, quando eu defendi minha tese de mestrado, que era sobre buraco negro, em 1975, 90% dos astrofísicos diziam, não, eu não acredito. Isso não é verdade, isso não é real. Né? Hoje, acabou. Hoje todo mundo acredita. E mais, descobriu-se recentemente uma coisa muito curiosa, que eu vou explicar. Isso aqui são outras estrelas em torno do Sagitários A. Não foi só a estrela S2. Agora nós temos um enxame de estrelas cujas órbitas foram medidas, e todas girando em torno do Sagitários A. Todas. E todas dizem que ela tem a mesma massa. 4 milhões de massas solares. Né? Bom, o que acontece é que descobriu-se recentemente que a massa do buraco negro é exatamente proporcional à massa da galáxia. Tá? Aqui você tem a massa do buraco negro, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de vezes a massa do Sol. E aqui a massa da galáxia. Não importam muitas unidades. Isso aqui é a massa da galáxia. Você vê que elas estão muito bem correlacionadas. Quanto maior a massa da galáxia, maior a massa do buraco negro. Como assim? Quer dizer, a galáxia sabe o tamanho do buraco negro e o buraco negro sabe a massa da galáxia. Por que será? Hein? Aí vem a pergunta. O que veio primeiro? O buraco negro ou a galáxia? É quase a mesma coisa que perguntar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Certo? O ovo ou a galinha. O que veio primeiro? Bom, o que a gente sabe hoje é que se você quiser entender o ovo e também quiser entender a galinha, você tem que estudar a teoria da evolução do Darwin e descobrir que são duas manifestações da mesma genética. Né? Dentro da teoria da evolução, você consegue entender que existe um ovo, existe a galinha e que outros animais têm ovos e propriedades diferentes. Né? Com a buraco negro e a galáxia aconteceu a mesma coisa. O buraco negro não é apenas a semente das galáxias, mas também não é o cemitério. Né? O que existe, o que ocorre é uma coevolução. Eles
evoluíram? Né? Primeiro, você formou os buracos negros estelares. Alguns buracos negros estelares, esses buracos negros induziram mais estrelas, mais buracos negros foram estelares e foram se colapsando em torno de uma entidade gravitacional comum, né? Que foi capturando mais gás e formando mais estrelas. E os buracos negros foram migrando para o centro. E aí um se fundiu com o outro, e o buraco negro foi crescendo, né? E esses buracos negros começaram a capturar gás e transformar em quasares. Toda vez que o quasar é aceso, ele aquece muito a galáxia e joga todo o gás para fora. Aí para a formação de estrelas. E aí para o combustível do buraco negro e para o quasar. Aí o gás volta e forma estrelas e acende o quasar. E o quasar, de novo, joga tudo para fora. Então, o quasar, ele realimenta, é uma realimentação que controla a evolução da galáxia. A galáxia joga matéria para dentro e o quasar se acende e joga matéria para fora. Então, um fica regulando a vida do outro. E os dois crescem juntos. Eles só podem coevoluir. Então, quando um cresce, o outro também cresce. Tá? Então, essa é a história que nós percebemos recentemente, os astrofísicos entenderam recentemente, que existe uma coevolução entre buraco negro e galáxia. O que isso significa? Isso significa que buracos negros são ingredientes essenciais para você entender a galáxia. Se não houvesse os buracos negros, as galáxias não seriam como são. Talvez elas existissem, mas elas seriam diferentes. Então, essa é uma mensagem importante. Buraco negro não é uma curiosidade teórica. Os buracos negros existem. Mas eles tiveram um papel central na evolução do universo. Né? Se não fossem os buracos negros, o universo seria diferente. Nós não entendemos, não conseguimos entender o universo como ele é, sem o fator buraco negro. O fator buraco negro é essencial. Bom, alguém perguntou se pode ter 3 buracos negros. Nós achamos agora recentemente, isso aqui é um trabalho que nós fizemos, ainda não está publicado, nós achamos uma galáxia que tem aqui no seu centro diversos pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. A gente acha que o ponto 1 tem todas as características de um buraco negro e o ponto 2 também. E os outros são berçários de estrelas, né? Daí nós observamos com o telescópio Gemini e mostramos de fato que você tem um buraco negro aqui e esse aqui também é um buraco negro. Tem todas as características de um buraco negro, né? E aí eu vou concluir mostrando o nosso resultado mais recente, que eu publiquei, mandei para a revista Astrofísica Letras há 2 semanas atrás. Já está lá, estou esperando o que eu referi vai me falar. E que é isso aqui. Essa galáxia, olha aqui no centro dela, tem 1, 2, 3. E nós provamos que os 3 são buracos negros. A gente está procurando 2, agora descobriu 3. Você vai lá, mas como 3? Vocês já entenderam como é que pode ter 2, né? Porque você tem 2 galáxias, cada um com um buraco negro, que colidem, elas vão formar uma galáxia final, e essa galáxia vai ter 2 buracos negros que vão depois fundir, mas durante um certo tempo vai ter 2 buracos negros. Suponha que antes desses 2 buracos negros vai ter mais uma terceira galáxia. Cai uma terceira galáxia. Aí esse terceiro buraco negro também vai lá para o centro. Aí de repente tem 3. E o curioso é que para as galáxias, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Ela expulsa um dos 3. Ela vai expulsar um dos 3. Você tem um problema de 3 corpos, e no problema de 3 corpos é instável. Um deles é ejetado. Normalmente o menos massivo. O mais fraquinho, né? O mais fraquinho é que leva a culpa. Então, um deles vai acabar sendo expulso no futuro. Provavelmente só 2 vão fundir, formando o buraco negro central. E um deles, e a gente não sabe qual dos 3, a gente sabe. Um é o mais massivo. O 1 é certamente um buraco negro supermassivo.
O 2 e o 3 a gente não sabe. Não é um buraco negro estelar, é supermassivo, mas a gente não sabe qual é o valor da massa. Né? Nós temos limite inferior, que é de 5.000 vezes a massa do Sol para cada um deles. Não pode ter menos do que isso. Mas pode ter 1 milhão, pode ter, sei lá. A gente não consegue medir, não conseguimos medir até agora ainda as massas. Mas conseguimos provar que todos os 3 objetos são buracos negros. Isso nós já conseguimos provar. Né? O que é uma coisa muito inusitada, né? Porque nós ainda não tínhamos achado uma galáxia tão bonitinha que tivesse dois buracos negros resolvidos espacialmente. Você pudesse dizer, 1, 2, bem no centro. Ainda não tínhamos achado. Agora achamos um com 3. Que deve ser muito mais raro do que um com 2. Né? Mas é uma questão de tecnologia. Né? Quanto mais a tecnologia avança, mais a gente é capaz de observar fenômenos novos, coisas novas e assim por diante. Sim. As duas galáxias, elas vão ter uma dinâmica de formação, de evolução, para formar uma galáxia só. Tá? Os buracos negros vão se concentrando lá no centro. Chega um momento em que um começa a sentir a gravidade do outro e forma um sistema binário. Aí o que vai acontecer? Eles vão querer ir para o centro, mas eles têm momento angular. Eles têm que se livrar do momento angular. Só tem um jeito de se livrar, expulsão de estrelas. Jogando as estrelas para fora. Então, nesse processo, acontece um esvaziamento do centro da galáxia, esvaziamento de estrelas. Isso é observado. Tá? A maioria das galáxias de grande massa tem um vazio no centro. Não é um vazio, mas tem muito menos estrela do que devia ter. Né? Muito menos. Então, e a gente acredita que seja por causa disso. Os 2 buracos negros vão se aproximando e perdendo o momento angular. E as estrelas que estão na vizinhança ganham o momento angular e são expulsas. São jogadas para fora. Isso explica muito bem para eles chegarem até uma certa proximidade. O problema é que quando eles chegam realmente bem perto, não sobra mais estrela. E aí a gente não sabe o que acontece. Não sabe como é que eles podem se aproximar. Porque não sobra mais estrela. Já expulsaram todas. Né? Então essa é ainda uma lacuna na teoria e na observação, porque a gente não sabe como é que ele chega desse ponto até o ponto em que começa a emitir ondas gravitacionais. Porque aí fica fácil. Ondas gravitacionais é fácil calcular. Isso é só a relatividade geral. Hein? Não. Os astrofísicos já detectaram. Em sistemas astrofísicos já detectaram ondas gravitacionais. Elas existem e são emitidas exatamente de acordo com a teoria da relatividade geral. Isso está provado. Não foi detectado em laboratório. Mas em astrofísica isso já está resolvido. Ok. Deixa eu ver. Tem uma pergunta. Perguntas? Espera aí, fala aqui. Tá, vou tentar falar alto. Tá, ok. A Via Láctea e a Andrômeda, elas estão se aproximando? Sim. Se aproximando. Tanto é que elas tendem a colidir, você falou. Mas as galáxias, em geral, pelas medições, pelo menos eu ouvi dizer que elas estão se afastando, é isso? No universo sim. de expansão? Tá. Bom, mas aí a questão é o seguinte. Quando você pega um aglomerado de galáxias aqui, um outro aglomerado que está aqui, esses aglomerados estão se afastando uma das outras. Né? Mas dentro de um aglomerado, dentro de um grupo que está gravitacionalmente ligado, eles se mexem em função da gravidade de um e do outro. Né? E a Andrômeda e a Via Láctea estão nesse contexto, eles fazem parte do grupo local. Né? Então, eles estão muito próximos, a força de gravidade é maior do que a força da expansão do universo. Então, elas podem se aproximar. Mais uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta para ver se eu estou entendendo direito.
os buracos negros, eles têm um objetivo em comum, que seria o centro. E eles se repelem ao mesmo tempo pela sua natureza ou não? Tá errado pensar que Não, porque eles só têm gravidade. E a gravidade é atrativa. Eles buscam o mesmo espaço, eles buscam uma fusão entre eles. Eu não diria que eles buscam a fusão. O que acontece é que os físicos gostam de dizer que todo sistema gosta de ir para o estado mínimo de energia. Não é isso, professor? Estado mínimo de energia. Qual é o estado mínimo de energia? É o buraco negro no centro da galáxia. Tá? Isso vale para um e vale para o outro também, né? É por isso que eles se encontram. Eles não podem ocupar o mesmo lugar. No fundo, eles viram Eles tentam ocupar o mesmo lugar e aí eles se fundem. Mas, inicialmente, eles não se atraem porque um percebe, porque inicialmente eles não se percebem. Eles vão para o mesmo lugar porque é o estado mínimo do sistema. Estado de energia mínimo do sistema, né? De energia. No momento que surgiu aquela relação entre os buracos negros e a galáxia e a origem de ambos, o ovo ou a galinha, me veio em mente, tudo é feito por intermédio também da matéria escura que gera o movimento que proporciona esse desenvolvimento constante? Olha, a matéria escura, ela é determinante na atração e na formação de sistemas galácticos, né? Ela não é determinante no movimento dos buracos negros. Os buracos negros são muito pouco afetados pela matéria escura, porque em geral eles estão no centro dos sistemas, e no centro dos sistemas a matéria escura tem pouca densidade. A matéria escura normalmente tem baixa densidade, mas halos muito grandes. Por isso que ela é importante, porque ocupa um volume muito grande, né? E as galáxias ocupam um volume pequeno. Então a interação das estrelas com o buraco negro é importante. Buraco negro com matéria escura não é. Acho que é também um assunto que vai um pouco fora, mas tem alguma relação dessa questão do buraco negro, buraco de minhoca? Não. O Einstein disse que a solução de Schwarz era uma solução matemática que não corresponde à realidade, né? E eu digo que buraco de minhoca é uma solução matemática que não responde à realidade. É provável que eu venha estar errado no futuro, aquele cara lá não entende do assunto. Mas essa é a opinião atual dos astrofísicos. O buraco de minhoca é uma solução matemática. Ninguém tem nenhuma evidência de que existam soluções outras que não sejam do buraco negro. O buraco negro existe. Você pode explicar o que é buraco de minhoca? Porque seria uma solução topológica, né? Que poderia você entrar num buraco negro e sair do outro lado. Então você teria um buraco branco, né? Buracos brancos nunca foram observados, né? Eu não estou dizendo que a especulação não é válida, né? Buraco negro foi especulação durante muito tempo, né? Vamos colocar nesses termos. Eu, como sou um cara meio conservador, né, que é consequência do fato de ser um astrofísico observacional, eu só acredito naquilo que posso observar, né, calcular e medir. Acho que medir é a palavra-chave do físico, né? Nós queremos medir as coisas. Quando a gente consegue medir, a gente está satisfeito. Quando a gente não consegue medir, a gente não... Quem? Thomson já dizia isso. Eu gostaria de saber sobre aqueles buracos negros que estão como se fossem ralos de galáxias. O que você está dizendo, o buraco negro, a pergunta é, os buracos negros como ralos das galáxias, né? Eles crescem até quando? Então, um buraco negro quando está no centro de uma galáxia, e a galáxia, que normalmente é muito rica em estrelas, algumas são ricas em gás, outras não. Quando uma galáxia é rica em gás, parte desse gás migra para o centro, naturalmente. Todo gás que migra para o centro, se tiver um buraco negro lá, ele vai passar por aquele fenômeno do disco e de um grande brilho, né?
E vai, então, engordar o buraco negro. Aquela massa que entra vai fazer com que a massa do buraco negro aumente. Até quando? Bom, na verdade, existem duas maneiras do buraco negro aumentar a sua massa. Uma é por fusão de buracos negros, dois se transformando em um. Isso é essencial para entender o que eu expliquei, né? E outra é um buraco negro isolado que vai capturando esse gás na fase quasar. Quando o buraco negro, quando o quasar está aceso, ele vai capturando o gás e esse gás vai sendo incorporado à massa do buraco negro, né? Não existe um limite para a massa de um buraco negro, mas existe um limite para o ritmo em que ele pode crescer. Ele não pode crescer a um ritmo maior do que um ritmo que é chamado limite de Eddington, que é um termo técnico que se usa e que corresponde ao buraco negro. O quasar não pode ter um brilho que produza pressão de radiação maior do que a força da gravidade. Se o brilho for produzir pressão de radiação maior do que a força da gravidade, o gás não entra, o gás sai, né? O gás não, para de entrar. Então existe um limite sobre o ritmo de crescimento, não sobre a massa. Por isso que existem, eu mostrei as massas aqui, existem massas de buracos negros agora que estão já, temos uns 3 conhecidos, com 10 bilhões de vezes a massa do Sol. Um único buraco negro. Não, porque ele não pode, nada escapa dele, ele não pode se desintegrar, ele não tem instabilidades. Buraco negro, nada escapa dele. Nem matéria, nem energia, nem informação escapa dele. Então ele só faz aumentar de massa e tamanho. Não pode diminuir de tamanho. E o que acontece com a matéria quando ela cai em um buraco negro? O que acontece com a matéria quando ele cai no buraco negro? Então, aí, se você perguntar para um teórico ou se perguntar para um observador, as respostas vão ser bem diferentes, né? O teórico vai dizer o seguinte: lembra da equação? Tinha um R no denominador. Quando o R é 0, você também tem uma singularidade. Também você tem uma aceleração infinita, né? Então, é como se toda a matéria do buraco negro fosse para o seu centro e passasse a ter uma densidade infinita no centro. Essa é a explicação do teórico. Agora eu vou dar minha explicação, que sou observador. Eu estou do lado de fora do buraco negro. Eu não consigo extrair informação de dentro. Por que eu vou me importar com isso? Não sei se é uma boa explicação. É com gente velha assim. Tem uma lá no fundo, acho que você podia falar alto aí que... A luz segue a curvatura do espaço, né? A luz segue a curvatura do espaço. E o buraco negro produz uma curvatura muito forte. Não é só o buraco negro. Qualquer corpo produz curvatura do espaço. A Terra, a Lua, o Sol. Mas o buraco negro produz curvatura muito forte, né? Então, e a luz segue essa curvatura. Então, atualmente estão tentando fazer uma imagem do buraco negro de Sagitário A, de Sagitário, aquele lugar que eu mostrei, né? Já tem uma resolução com radiointerferometria suficientemente grande para fazer uma imagem desse buraco negro. Porque exatamente a luz que vem de trás ou a luz que vem de frente, ela vai ter deformações tais que você consegue prever qual é a imagem que você consegue formar. Não do buraco negro, mas da luz do entorno, seguindo as trajetórias curvas, né? Mas até agora não conseguiram produzir nada de interessante. Mas a luz, ela com buraco negro ou não, segue a curvatura do espaço. Sempre.
Mais alguma pergunta? Bom, vamos lá. Uma coisa, o horizonte de evento e o raio do buraco negro são diferentes, correto? Não. Vamos então. Foi bom você ter perguntado isso, né? Quando eu falei na solução de Schwarzschild, eu mencionei que a solução de Schwarzschild é válida quando você tem simetria esférica, né? A simetria esférica é o quê? É quando o buraco negro não tem rotação. Você assume que a rotação dele, que ele esteja parado. O momento angular dele é zero. Não tem rotação. Então você pode imaginar uma simetria esférica, né? E aí você pode determinar o raio de Schwarzschild. Então eu usei essa explicação para explicar a ideia de buraco negro, porque não vem o caso também, a gente complicar demais no primeiro momento. Mas, se o buraco negro tiver momento angular, se ele estiver girando, e agora a gente sabe que a maioria está girando, então a métrica de Schwarzschild não é a métrica correta. A métrica correta passa a ser a métrica de Kerr, que é uma outra métrica muito mais complicada. E aí, aquela esfera de singularidade deixa de ser uma esfera, passa a ser um elipsoide. E aí não tem mais um raio de Schwarzschild. Então, por isso que inventaram o termo horizonte de eventos, que é aquela superfície não esférica, na qual existe uma singularidade, na qual a gravidade é infinita. Então, é essa superfície de eventos que é um termo mais geral e que se aplica a todas as situações, independentemente de ter ou não ter momento angular, independente de ter ou não ter rotação. Deu Que é exatamente o raio, o buraco negro, então, em si, é esse horizonte de eventos. Isso. O horizonte de eventos é a superfície onde existe a singularidade, onde a gravidade é infinita. Que no caso de momento angular zero, essa superfície é uma esfera. E aí fica fácil de entender que é uma esfera de Schwarzschild. Quando tem um momento angular, essa esfera vai se deformando, ela vai engordando no equador e achatando no polo. Tá? E aí a superfície de horizonte de eventos passa a ter uma forma geométrica diferente de uma esfera. A questão do espaço-tempo, dentro dessa condição, por exemplo, ela fica assim, dimensionada de uma maneira muito mais ampla, né? Pela velocidade e intensidade dos eventos que acontecem. Olha, o espaço-tempo, o que a gente sabe agora, na maneira clássica de olhar a natureza, na maneira newtoniana, você tem 3 dimensões do espaço, né? X, Y e Z. Você pode andar para frente, você pode andar para o lado e pode pular para cima. São as 3 dimensões do espaço. E o tempo do relógio, né? A teoria da relatividade diz que essas 4 grandezas estão interligadas. Se você tiver movimentos, sistemas referenciais diferentes, para você fazer uma descrição completa dos eventos, você tem que ligar as 4 coordenadas. E por isso que a gente fala em espaço-tempo, né? Na teoria da relatividade geral, isso depende do campo gravitacional. E quando o campo gravitacional é muito forte, esse efeito é potencializado. E quando você tem um buraco negro com rotação muito alta, o próprio sistema referencial é arrastado. Land-steering effect é um efeito. É um efeito curioso, porque tudo isso passa a ter uma dimensão maior do que no regime de campo fraco. Onde, basicamente, tudo que a gente conhece do nosso cotidiano se aplica. Quando o campo é forte, as coisas começam a mudar qualitativamente. Nós temos cerca de 80 pessoas online assistindo o evento e tem uma pergunta aqui de alguém que está assistindo online, do Alessandro. Ele quer saber o seguinte: o que acontece com o terceiro buraco negro que é expulso da galáxia durante a fusão desta? Ele vai em direção a outra galáxia? Não. Ele vai para fora da galáxia, vai para o espaço, né?
É como se, digamos, um planeta fosse ejetado do sistema solar, ele iria para fora do sistema solar. A chance dele ir para Alfa de Centauro é zero, né? Porque Alfa de Centauro é um grão de areia lá perto do infinito, né? Para fins práticos, né? Iria ser ejetado para o espaço. Da mesma maneira que numa galáxia, o buraco negro é ejetado. Agora, nesse caso, em particular, que eu mostrei, essa galáxia chama-se NGC 1380, 1380. E ela está num aglomerado rico de galáxias que chama aglomerado de Fornax, que fica aqui no hemisfério sul. Né? Então, em primeiro lugar, talvez seja a explicação de por que tem 3 buracos negros. Porque como a galáxia está no aglomerado, a probabilidade de colisão é maior. Então, talvez seja o lugar de a gente procurar 3 buracos negros em galáxias que estão em aglomerados. Porque lá é onde ocorrem mais colisões mais frequentes. Claro. Né? Em famílias ricas, numerosas, as brigas são mais frequentes do que numa família que só tem um membro. Se bem que às vezes a gente briga sozinho também, né? Não precisa de outra pessoa para brigar. Mas aí é que vem uma questão importante do que o Alessandro perguntou, que é o seguinte. Neste caso, o buraco negro ele vai ser ejetado para fora da galáxia, mas como está num aglomerado rico de galáxias, tem alguma chance de acertar uma outra e ser capturado por uma outra galáxia. Sim, tem uma chance. Né? Agora, o interessante é o seguinte. Ninguém ainda achou um bendito buraco negro isolado. Supermassivo. Ninguém achou ainda um buraco negro supermassivo isolado. Né? Então, e a gente não sabe se eles não existem ou se a gente não está na pista correta. Né? Talvez estejamos todos olhando para o lugar errado, né? Não sei, ou com a técnica errada. Mas ninguém achou. Eu já procurei, um monte de gente já procurou, buraco negro isolado, ninguém achou ainda. E o que eu digo é que a teoria sugere que eles existam, né? Que buracos negros supermassivos podem ser ejetados da galáxia. Existem 2 mecanismos para isso acontecer, né? Eu descrevi os 2. Uma é a fusão, ondas gravitacionais vão para um lado, o buraco negro vai para o outro. E em algumas situações essa velocidade pode ser muito grande e o buraco negro escapar da galáxia. E aqui, quando você tem 3 membros, né? Nos 3 membros, muito provavelmente o de menor massa vai chegar uma hora que ele chama-se efeito estilingue. Os 2 mais massivos fazem um estilingue com o pequeno e joga ele para fora. Slingshot effect. Né? Talvez eles sempre encontrem que tinha mesmo no provisório e rapidamente consiga se alojar e continuar. Olha, as simulações sugerem que ele pode ser jogado para fora ou com velocidade maior do que a velocidade de escape da galáxia, e aí ele escapa, vai embora, nunca mais vai ser capturado, se for maior do que a velocidade de escape. Ou ele pode ser ejetado eventualmente com velocidade menor do que a velocidade de escape. Então ele vai para fora da galáxia, mas com a velocidade de escape é velocidade menor do que a velocidade de escape, ele acaba voltando e teimando com os irmãos maiores. Né? Então, sei lá, pode brigar de novo, né, no futuro. Rapidinho. Sim. No processo de fusão. Aqui, dos 3? Não, com 2 não. Com 2, o processo ocorre quando os 2 deixam de ser 2 e passam a ser 1. Este 1, ele não está parado, ele sai andando. Ele é formado com velocidade para conservação da quantidade de movimento. Ondas gravitacionais para um lado, buraco negro para o outro. Poderia. Essa é uma outra questão importante. Existem galáxias sem buraco negro? Com certeza. Bom, tinha um que falaram que não tinha, mas eu achei. Tem. Está fora do centro, mas tem. Que eu saiba, não.
uma galáxia onde possa ser provado que não existe buraco negro, que eu saiba, ainda não tem. Provado. Buraco negro supermassivo. Sempre bem falado. Porque buraco negro estelar é, obviamente, corriqueiro, né? Uma última pergunta ali. Vou fechar agora. Eu só queria saber sobre a química, né? Então muitos aqui devem saber muito mais desse assunto do que eu. Mas há relação entre esses buracos negros e a provável origem do universo? Não. Não. A origem do universo foi uma singularidade, né? O chamado Big Bang. Né? O universo se formou num instante t igual a zero, e é por isso que é uma singularidade, que o t é igual a zero, né? E se expandiu inicialmente com uma velocidade muito grande, chamado período de inflação, e depois se expandiu com ritmo, velocidade grande, né? Mas muito quente. Então, durante muito tempo, era quente demais para a matéria se condensar e formar estrelas. Ele só começou a esfriar quando ele tinha 380 milhões de anos. Né? Depois disso ele ficou transparente e aí começou a esfriar. E as primeiras estrelas e as primeiras galáxias, a gente ainda não sabe muito bem quando foram formadas, porque tem um período de trevas que a gente não consegue observar aí. Mas é provavelmente quando o universo tinha 1 bilhão de anos. A gente está conseguindo observar bem pertinho disso, mas é um período, curiosamente, o período que a gente menos conhece o universo é esse. Né? Mas aí formaram-se, então, as primeiras estrelas. As primeiras estrelas se formaram, então, quando o universo tinha 1 bilhão de anos. Não tem nada a ver com o Big Bang. Essas estrelas se formaram e evoluíram e morreram. Só na morte das primeiras estrelas que se formaram os primeiros buracos negros. Esses foram os primeiros buracos negros que se formaram. E ainda eram buracos negros estelares, que depois foram se fundindo um estelar com outro estelar e foram crescendo e formando as galáxias, etc, etc, etc. Os primeiros buracos negros que se formaram foram todos estelares. Os buracos negros massivos não surgiram do nada. Eles são processos de evolução de buracos negros estelares, que só se formaram depois que as primeiras estrelas que se formaram morreram. E as primeiras estrelas se formaram quando o universo tinha alguma coisa como 1 bilhão de anos. Essa é uma dúvida ainda que a gente tem uma certa incerteza. É relativo ainda. Faltam observações, né? A teoria é boa, mas os observadores só acreditam na teoria quando conseguem mostrar que a teoria bate com os dados, né? Antes de encerrar, eu queria só também lembrar uma interação do professor Steiner recente com esse campus. O governo do Estado, há alguns anos atrás, decidiu discutir a questão dos parques tecnológicos. E o professor Steiner coordenava um projeto que resultou na criação do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Ele, durante essa época, veio várias vezes a Ribeirão Preto, tivemos várias discussões. E hoje, fruto dessa iniciativa, foi criado finalmente o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Ribeirão Preto é o terceiro parque a ser credenciado nesse sistema, que tem por objetivo, então, aproximar a academia, ou seja, a geração do conhecimento, da inovação, com o setor produtivo. Quer dizer, é um duto aí para transformar conhecimento em riqueza e, com isso, melhorar a nossa condição econômica e social. E eu estou vendo que tem muitos estudantes aqui. Se vocês forem ao refeitório, na hora que vocês descem em direção ao refeitório, se vocês olharem para a esquerda, vocês vão ver 2 prédios gêmeos lá, né? Uma dupla lá, como é que você falou aí, é um sistema acoplado, né? São 2 edifícios de 2.500 metros cada um, que vão, então, receber uma incubadora de empresas, que já está no campus, mas num espaço pequeno, e um outro centro tecnológico. E depois, seguindo à esquerda desses 2 edifícios, tem uma área de 300 mil metros quadrados que deverá ser desenvolvida para receber empresas. O que a gente espera com isso?
a maior parte dos que estão aqui, poucos vão poder ser contratados como professores, né, na universidade. Mas a gente espera criar espaços nesse parque para que as mentes aí mais inovadoras e criativas, né, que olham essa questão de inovação, possam ir para lá. Esse projeto ele foi possível na gestão atual da Pró-Reitoria de Pesquisa, que assumiu então esse compromisso. É uma parceria USP, Governo do Estado e uma parte da Prefeitura Municipal também. Então, por isso também o professor Steiner tem esse vínculo mais recente. Acho que é importante mencionar todo o trabalho e dedicação que ele teve. Eu, então, queria mais uma vez agradecer ao professor Steiner, os que estão aqui, os que estão assistindo a gente pela internet, e convidar aqui para um coffee break e vamos dar um aplauso para ele. Muito obrigado. Obrigado.